Olá pessoal, hoje trago-vos mais outro review, desta vez da minha MK18 Mod 1. Esta réplica começou a sua vida como uma M4A1 PTW da AIK. Como podem ver, já sofreu muitas alterações, especialmente para a tornar numa MK18 Mod 1. Posso se calhar começar por vos mostrar o que é que esta réplica tem por fora. Ora, pegando na réplica, a réplica tem o seu peso, mas mesmo assim está bastante leve. A réplica, começando da frente para trás, tem um tapa-chamas personalizado, impresso em 3D. Se quiserem saber mais informações sobre ele, consultem o review que eu já fiz da funcionalidade deste tapa-chamas com aquele supressor. Tem também um cano da Daitac 10.5 polegadas. Como a réplica vinha com o cano da M4A1, troquei por um da Daitac por causa do peso, principalmente, e também porque tem rosca da AEG. A réplica conta com miras flip-up dianteiras e traseiras, cópias das miras flip-up da CAC, uma lanterna da Ultrafire que está à espera de ser trocada por uma MX3, um PEC 15 sem qualquer tipo de funcionalidade, apenas está lá por razões estéticas. Punho, cópia da CAC, sinceramente não vos sei dizer qual é a marca, pois já é um punho que já tem muitos anos e não me lembro com que réplica que ele veio. Um Sling Point RSA da Magpul, está lá para me permitir ligar a sling à frente, e todos estes acessórios estão montados à réplica através de um RIS da MK18 Mod 1 da Mad Bull. Escolhi este RIS, apesar do preço, por ser um RIS com uma qualidade de construção fenomenal. O RIS é preto e é uma das razões pelas quais eu dei esta pintura personalizada à réplica. É um RIS que tem... os trademarks estão lá todos. Para quem gosta dessas coisas, e eu sou uma pessoa que dá algum valor a esse tipo de coisas, é mesmo uma das melhores cópias que tem. E depois tem a grande vantagem do material em que é feito, permitir que tenha um peso fenomenal para o tamanho de RIS que é. Chegando um pouco mais atrás, tenho uma cópia de um EOTech XPS2. Os carregadores que estou a utilizar são carregadores da AIK. Os internos são da AIK, os externos são PMEGs da FCC, por uma razão bastante simples. Foram os que eu consegui encontrar na altura e, entretanto, não mudei nada. Apenas a mola dos internos da AIK é a mola forte da MEG e tenho estado muito satisfeito com eles, nunca me deram qualquer problema. Andando um pouco mais para trás, podemos encontrar aqui um ASAP da Magpul também. Mostro-vos agora o interior da réplica. Caso vocês não saibam, as PTWs em relação às AEGs normais permitem uma facilidade de desmontagem nesta ordem. Tenho aqui o upper e o lower desmontados e têm algumas semelhanças com a réplica real. Quero só referir que todos os upgrades internos que esta réplica tem são motivados por questões pessoais, por preferências pessoais e não por avarias de peças. Tenho que agradecer bastante ao Pokémon por todo o trabalho que fez na réplica. Algumas peças do sistema não cabem nesta réplica sem alguma modificação. Começando pelo lower, a réplica tem um motor do sistema 490 rebobinado pela Project PTW. Depois, cá em cima, tenho uma gearbox da sistema, construída peça a peça, mas tudo peças novas da sistema. Esta gearbox coube no corpo com algo um pouco justa, mas um dos grandes problemas que ela teve a ser instalada foi o seletor. O furo do seletor na gearbox é ligeiramente mais à frente que o furo do seletor no corpo da AIK. De resto, os eletrónicos são os eletrónicos de origem da AIK, assim a réplica em single e a réplica em automático. Passando para o upper, o cilindro é o cilindro de origem da AIK, tem uma mola M90 da sistema, está a disparar a cerca de 290 fps, para mim chega e sobra. A réplica conta também com um upgrade mais por questões de cano
do que outra coisa, que é um cano interno do sistema. O op-up é todo de origem da IK, excepto o nub tem uma alteração feita pelo Pokémon, é um modo que ele faz, e é aquele toquezinho de performance espetacular que a réplica tem, deve-se em parte a este top-up. Como vos digo, a réplica está disparada de 280 FPS, 290 FPS, podem ver nos gameplays, não tenho nenhuma razão de queixa até agora. Estou bastante contente com a compra. Com todos estes acessórios e upgrades, incluindo os acessórios externos, a réplica ainda não me chegou ao custo de um sistema PTW de origem, sem qualquer upgrade, quer seja interno, quer seja externo. E vamos agora ao Chronic, feito com BBs 020. E como podem ver, a réplica agora, com o carregador posto e a bateria posta, não está a disparar. Mas isto é normal para uma réplica PTW. Reparem que o Bolt Catch está para fora. Se eu carregar o Bolt Catch, como podem ver, o carregador está sem BBs e a réplica não dispara. E assim chegamos ao fim de mais uma análise. Quero aproveitar para agradecer novamente ao Pokémon e por todo o trabalho que fez. Acho que a réplica está fenomenal e é tudo. Espero que tenham gostado desta review. Já sabem, alguma pergunta, estejam à vontade. Abraço.